Boa noite, eu sou Murilo Critico. E Senhor das Armas é pra mim a melhor atuação do Nicolas Cage, porque ele tá contido na medida certa pro que o personagem precisa. Ele tem esses momentinhos de loucura em que o Nicolas Cage se torna Nicolas Cage, ao mesmo tempo em que ele se controla, porque ele tá vivendo num mundo que é muito corrupto. E ele se traveste para viver nesse mundo corrupto. Mas, se você notar, Senhor das Armas não é sobre venda de armas. Afinal de contas, isso é só um mote, é desculpa. A gente está falando sobre um cara que trafica armas. Mas não é sobre isso o filme. Lembra, galera, existe uma diferença entre a sinopse e o mote, a razão, sobre o que, afinal de contas, aquele filme está falando. Ele não está falando sobre venda de armas. Ele está falando sobre predestinação. Vem comigo. Eu já falei para um monte de pessoas aqui, todos vocês que me conhecem há muito tempo sabem, se você quer entender sobre o que o filme fala, assista os primeiros 5 minutos. E não tem nenhum exemplo melhor do que Senhor das Armas. Nos primeiros 5 minutos a gente tem esse momento que o Yuri olha para a câmera e pergunta: hoje existem uma arma para cada 12 pessoas no mundo. A questão é, como é que a gente vai armar as outras 11? Beleza. E a partir daí, o filme começa e os créditos rolam, e são provavelmente os melhores créditos iniciais que eu já vi, porque ele passa por todo o tempo de vida de uma bala. Na verdade, mais do que isso, sobre o propósito da bala. A bala começa lá nessa fábrica, em algum lugar do norte, em algum lugar, sei lá, Rússia, em algum lugar aristocrático, branco. Passa por toda essa burocracia branca. Esse pessoal fardado, bonitinho, bem trajado. E aí você nota que cada vez ele vai ficando, que o caminho da bala vai se tornando mais tropical. Parece que ele vai descendo na hierarquia da aristocracia. Ele começa nesse lugar rico, onde as pessoas são fardadas, bonitinhas e cheias de gueri-gueri, tico-tico no fubá. E no final, a bala está onde? Ela está nos trópicos, na África. Ela está lá naquele lugar quente, feio, pobre. E é claro, a bala tem que encontrar alguém. E quem que a bala encontra? A bala não encontra esse aristocrata branco lá de cima da Europa. A bala encontra a cabeça desse pobre garoto. Tão preto de tão pobre de tão preto, como diria o Reinaldo Azevedo. O lance é que o propósito da bala é matar alguém. E quem ela mata? Ela não vai matar esses lords, esses senhores da guerra lá em cima. Ela vai matar os soldados, aquelas crianças amaldiçoadas pelas armas que tem na mão. É como se a bala não tivesse controle sobre o que ela é ou onde ela vai terminar. Ela está predestinada a nascer nessa aristocracia e morrer nesse lugar pobre, quente e, é claro, preto. O que isso tem a ver com todo o filme? Tudo, gente, tudo. Porque se a bala não tem controle sobre as coisas, todo o discurso do Yuri Orlov durante o filme é esse. Quando ele decide que ele vai para o tráfico de armas, ele diz: eu estou saciando uma necessidade humana. Se as pessoas precisam comer, elas também precisam matar. E é para isso que eu existo. A partir do momento que é para isso que ele existe, tudo que ele é se perde. Ele está predestinado a, por esse talento, por esse poder, por essa capacidade que ele tem de ser um traficante de armas, a destruir toda a vida que ele tem em volta dele. Ele destrói o relacionamento com a esposa, ele destrói a convivência com o filho, ele destrói a convivência com a família, ele mata o próprio irmão. Porque ele tem esse talento, ele tem esse poder. E esse poder é capaz de destruir tudo o que existe na vida dele. E sempre que ele tenta voltar, sempre que ele tenta puxar o freio de mão, algo traz ele de volta. Como se esse talento fosse absoluto na vida dele. Como se ele não tivesse
nenhum tipo de poder sobre as coisas. E esse diálogo volta muitas vezes no filme. Quando o irmão dele tenta impedir uma chacina, a chacina acontece. E ele diz: a gente não tem poder sobre isso. A chacina aconteceria de qualquer forma. E quando ele fala sobre o bem e o mal, tem esse ditado que diz que o mal prevalece quando os bons não fazem nada. Ele rebate. O que as pessoas na verdade deviam dizer é que o mal prevalece. Na cabeça dele, a matança é inevitável e ele é só uma ferramenta dentro desse esquema. Ou seja, aquela bala que nasceu como uma ferramenta de matança é o próprio Yuri. Ele também é uma ferramenta de matança, ele não é nada além disso. Então toda tentativa que ele tenta de ser um ser humano consciente nasceu morta. A partir do momento que ele viu aquele tiroteio na lanchonete, a alma dele se esfoi. A partir daquele momento, todo o talento que ele tem para arma é tudo que ele vai ter. E aí finalmente eu notei que Senhor das Armas é sobre a gente não ter o mínimo controle sobre a nossa existência. Como ser escravo das ações de uma mecânica de violência que é muito maior do que nós, maior do que ele, maior do que o filme. Como se essa mecânica de violência tivesse intrincada no que nos torna ser humanos. Esse foi o Murilo Crítica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quase não saiu hoje, mas os poderes me vieram. Obrigado, até a próxima.